De volta ao vivo aqui no estúdio do Band Esportes para a sequência do nosso primeiro tempo. Leandro Luna está com a gente para falar a respeito de teatro, convidar a gente para assistir a peça, o espetáculo musical Meu Amigo Charlie Brown. Meu amigo Leandro Luna, tudo bem? Tudo bem? Bom dia. Primeiro me fala, que time você torce? Você gosta de futebol? Vou te falar que eu não sou muito ligado a futebol, mas eu torço pro time da família e a gente é lusa. É mesmo, portuguesa. cara? Eu não sigo muito, mas assim, minha família desde pequeno, todo mundo torce pra Lusa. Mas dentro da turma deve ter aqueles que são dos Leões da Fabulosa, que vão pra lá, ou não são tão fanáticos assim? Nada. Não, né? Na verdade, assim, meu pai e meus irmãos, sempre quando tem jogo, eles vão. Sempre. Eu Então, cheguei sempre aí lá. bastante, só que agora trabalhando direto e não sou muito ligado. Que bom, né? É. Há quanto tempo você está nesse espetáculo, no Meu Amigo Charlie Meu amigo Brown? Charlie Brown foi minha primeira produção. A produção é minha, na Nectar Cultural, junto com as minhas sócias. A gente produziu o espetáculo pela primeira vez há 6 anos. E foi a nossa primeira produção e a gente teve 9 indicações ao Prêmio Coca-Cola. Uau! E a gente ganhou 3. Melhor produção, melhor atriz coadjuvante para Paula Capovilla e melhor cenário para o Chris e Newton Eisner. Você se sente realizado, né? Quando você ganha um prêmio assim, você é produtor, tira a ideia e tal, vamos fazer e ganha um prêmio de produção. E é um prêmio que, para nós brasileiros, a gente é muito personalista, né? Você quer ver o prêmio, não, melhor ator, melhor diretor, melhor filme, é o que a gente dá valor, né? Mas um prêmio de produção é um negócio assim, eu particularmente gosto dessa premiação porque é a parte que você tirou da ideia para transformar em realidade, né? E fora que a produção você não faz sozinho, né? Você tem uma equipe de produção ali por trás, ainda mais se tratando de um musical da Broadway, que musical já demanda, né, muito trabalho, né? Mas é um musical com muitos detalhes, olha lá o detalhe. Então, a gente está vendo aí, ó, e esses detalhes, dentro desses detalhes tem a iluminação, que é fundamental, microfonar toda essa turma, né? Sim. De um jeito bacana, que você consiga realmente pegar nuance de voz, a interpretação. O desafio técnico é muito grande. Ali por trás você assiste o espetáculo, só que você não tem noção que ali atrás você tem 4 peruqueiras, você tem 4 camareiras, você tem microfonista, você tem assistente de produção, técnicos, maquinistas, diretor de palco, stage manager, que é uma função que veio para o Brasil com a onda dos musicais há 15 anos atrás, que é extremamente necessário, que é o diretor de palco, né, que a gente chama. Enfim, é uma galera mesmo trabalhando para fazer o sonho acontecer, né? E nesse caso, quantas pessoas temos na produção? Ali a gente tem, se eu for te falar umas 100 pessoas. Uau! No caso do Charlie Brown, que é um musical com 6 atores em cena e uma orquestra de 6 músicos, ao vivo. Cara, isso é muito legal. É muito bom. Orquestra ao vivo. E eu imagino que é esse tipo de coisa que faz com que a gente tenha todo tipo de público curtindo um espetáculo desse. Porque orquestra ao vivo, quer dizer, você vendo o pessoal tocar e sentindo o som, a vibração na hora, é muito bom para o adulto, mas para a criança que pela primeira vez vai sentir essa vibração dos instrumentos musicais, isso é cativa para a vida inteira, Cativa para a vida inteira. E o Charlie Brown, ele é um musical, assim, ele tem história, né? Porque ele estreou off-Broadway em 65. Uau! Depois ele sofreu uma revisão e estreou na Broadway em 99. Aí ganhou 3 Tony. Olha lá o Charlie Brown. Aí depois, essa versão revisada que a gente trouxe, pegou os direitos e trouxe enfim, realizou a produção aqui no Brasil, né? Eu tô vendo que você, nosso assinante, não tá vendo, mas cada vez que aparece uma cena aqui da peça, o Leandro age aqui como se estivesse vendo o filho dele no vídeo. É mais ou menos isso, cara. Isso mesmo. Eu tenho um carinho muito grande porque o Charlie Brown, quando a gente decidiu produzir ele a primeira vez, a gente estava procurando, a gente tinha essa vontade de produzir, somos 3 atores, né? Eu, a Dani e a Pri, e a gente começou a procurar peças que realmente mexessem com a gente, sabe? Assim, tocassem, emocionassem. E dentro dessa pesquisa apareceu o Charlie Brown na nossa mão. E quando eu ouvi a trilha do cast original da Broadway, eu falei, essa música é incrível, é blues e jazz para a família inteira. Isso é muito legal. E é muita qualidade. E aí eu falei, eu preciso agora encontrar o texto para saber se o texto é bom, né? Porque a história não se conta só com a música. Exato. E aí, para minha felicidade, eu descobri que já existia uma versão do Meu Amigo Charlie Brown, da Mariana Elizabeth, que está no elenco com a gente, faz a Sally Brown, minha irmã. Que ótimo. E uma versão incrível da Mari, inclusive ela assina a versão do Wicked também, e vai assinar do Rent, então assim, ela é muito boa. E
E aí a gente falou, vamos trazer isso para o Brasil, isso aí precisa ser mostrado. E há 6 anos atrás a gente realizou esse espetáculo sem patrocínio, então foi realmente suando a camisa, dependendo de muito apoio. E eu guardei toda essa produção com muito carinho e falei, uma hora eu vou voltar com essa peça do jeito que ela merece voltar e ser mostrada. E eu achei que isso fosse acontecer em 10, 15 anos. Só que em 2014 eu soube que a Fox ia lançar o filme 3D da Turma do Snoopy. Perfeito. Eu falei, é a hora de voltar com o espetáculo, tirar todo o cenário do plástico bolha e voltar com o espetáculo. E deu tudo certo. Aí eu chamei o Thiago Abravanel, que é um grande amigo meu, para fazer o Snoopy. E foi uma grande parceria. O Ti tá mandando muito bem. É um cachorro fofinho mesmo. E aí deu tudo certo. A gente, enfim, agora temos patrocínio, né? Pouco patrocínio por causa da crise e tudo, né? A gente está vivendo um período um pouco conturbado aí. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu viabilizar o espetáculo e agora a gente vai até dia 24 de abril, aqui em São Paulo, no Teatro Shopping Frei Caneca. Legal. Com 2 sessões ao sábado, 2 sessões aos domingos, está lotando, graças a Deus. E depois a gente faz pelo menos umas 6 cidades pelo Brasil, antes de estrear no Rio de Janeiro. E o que vocês têm de... Me fala dessas cidades assim, você já tem alguma coisa no teu radar? Temos, assim, o que está confirmado mesmo é 28 e 29 de maio em Salvador. Tá. E, então, o pessoal de Salvador espera a gente lá de 28 e 29 de maio, mas está na pauta e a gente está fechando Porto Alegre, Belo Horizonte, Natal, Recife, Fortaleza e Aracaju. Você sabe que eu tive, você está falando de teatros aí, a gente em 2014, a gente fez uma viagem pelo Brasil durante a Copa do Mundo, mostrando cidades que estavam fora do radar, né, das 12 cidades sedes, e eu descobri um teatro em Teresina, no Piauí, um teatro extremamente bem conservado, um teatro antigo do final do século XIX, mantido até hoje, por comunidades como essa turma que você tem em volta de você para fazer produção. Porque a gente olha e observa e tem uma ideia talvez até muito errada do Brasil em termos de quais são as cidades que tem teatro, que tem alguma coisa que fomente, né? E quando a gente viaja um pouco mais, a gente percebe que realmente fora do que é óbvio, tem coisas muito, muito boas. Sim. Eu fui em Itumbiara, no interior do Goiás, Itumbiara, que é perto aqui do Triângulo Mineiro, e esse me impressionou, e esse também no interior, em Teresina, na verdade, lá na capital, no centro da capital, também um teatro muito antigo, mas muito bem conservado. Que bom. É legal, porque você falou Aracaju, que vocês vão para lá, que também estaria, num primeiro momento, para a gente que é aqui de São Paulo, Rio, do eixo, né? A gente não imagina que por lá tem alguma coisa legal. São todos teatros com estrutura de fosso de orquestra, para receber musicais do porte do meu amigo Charlie Brown, enfim. Eu vou falar que a gente tem, assim, uma carência de teatros com essa qualidade, talvez pelo nível, a quantidade de produções que têm sido feitas, né? Assim, é muito musical, e graças a Deus, porque isso emprega muita gente. É um mercado que está totalmente aquecido, e não só emprega dentro diretamente no musical, mas de 15 anos para cá, por conta desse aquecimento do mercado, quantas escolas de teatro musical não abriram? Quantos alunos não tem, né? Hoje em dia tem até curso para stage manager, que é essa função que veio dos Estados Unidos para cá. E onde tem esse curso? Vou te falar que vira e mexe abre um curso de stage manager, porque precisa, né? Porque todos esses musicais têm que ter um diretor de palco ali que chama o calling, né? Que chama todo o show, que, enfim, varas do teatro, luz, deixa de luz, canhão, tudo isso a pessoa comanda lá do backstage. Cara, ele é o maestro da história. Ele é o maestro da história. E ele comanda, inclusive, o maestro da orquestra. Porque é ele que está... Se acontece qualquer pepino, ele tem toda a comunicação com todos os departamentos do teatro para informar o que está acontecendo e conseguir resolver durante o show. Leandro, eu fico imaginando para você que é produtor, que você está no palco, né? Sentir essa vibração e escolher as pessoas. Isso é muito bacana, isso é muito legal. É muito legal. E ficar ali atrás da banca quando tem audição e você poder ver seus amigos, né? Porque até então, em outras produções, você faz teste como ator. Então, fica nervoso que nem todo mundo. E aí, de repente, você está atrás da banca, junto com a direção, com a equipe criativa, tendo que avaliar amigos seus, né? Que sempre está em cartaz com você e tudo. E é muito bom, é muito bom. E é um treinamento muito bom para você quando você tem essas duas oportunidades. E no Charlie Brown são 6 atores em cena. Então a gente costuma dizer que é um espetáculo de 6 solistas, não é um musical que tem coro.
Não tem coro. Uau. Então, assim, são 6 vozes o espetáculo inteiro. Cada ator, cada personagem tem uma linha na partitura, então não tem como desafinar. Se uma pessoa desafinar, a plateia vai perceber. Então, assim, não tem como. Então, a seleção foi muito bem feita e foi cautelosa para a gente pegar profissionais realmente muito bons, enfim, que dê conta de ser solista desse espetáculo. É um musical difícil. Pois é, e eu digo que é um treinamento para você também, porque você tem que fazer essa seleção esquecendo, tecnicamente, que eles são seus amigos, né? Exato. Você Isso deve ser difícil. Se passa uma pessoa, todos os outros amigos levaram não. Pois é. Então, tem que ter uma política aí, entender eles. Tudo bem que são profissionais no mercado, eles já entendem e estão acostumados, né? A levar não. A gente está acostumado a levar não. Faz parte. Principalmente quando você tem também a função de fazer a produção, de ir atrás do patrocínio. Como é que foi? Quando você viu essa oportunidade de mercado de retomar a peça, tirar do plástico bolha, como você falou, como é que é levar, botar isso tudo debaixo do braço e sair de novo batendo nas portas? O Charlie Brown ele é especial para mim em todos os sentidos, porque ele marcou como sendo minha primeira produção há 6 anos atrás e poder voltar com ele antes do que eu previa e de uma forma tão especial, enfim, eu consegui retomar com duas pessoas do elenco, comigo são 3, do elenco original, que é a Paula Capovilla e a Mariana Elizabetsky. A Paula que ganhou o prêmio Coca-Cola na primeira versão. E a Mariana que fez a versão. E a Mariana que fez a versão. Uau, e aí eu chamei o Thiago Abravanel para dar vida simplesmente ao cachorro mais emblemático do mundo, que é o Snoopy. E que, sem falar, né? Que Thiago é um brilho em pessoa, né? É um carisma. Então, abre aquela boca para cantar e a plateia derrete, né? E a gente fez a seleção para 2 personagens, que é o Lino, que é o que fica com o paninho chupando o dedo, e o Schroeder, que é o grande fã do Beethoven. Então é uma criança fã do Beethoven. Então essa turma aí dá pesada, é boa. Falar um pouco dessa história, eu acho que muitos dos nossos assinantes que estão acompanhando agora sabem, claro, do Charlie Brown, o Snoopy, porque, afinal de contas, está há muito tempo nas tiras de todos os jornais, ainda hoje é publicado e tal. Mas tem uma coisa muito interessante ali. Ele cativa as crianças por conta do traço e do fato de ser uma criança conversando com um cachorro, algo que muitas crianças fazem, né? Mas ele tem uma pegada no texto, no ambiente, nas reflexões que os personagens fazem, que são essencialmente adultas. Essencialmente, o texto, eu falo que é rebuscado. Assim, o texto ele é para o adulto. Sim. Tanto que tirinhas de jornal, os Peanuts existem desde 1950. Então, os adultos leem jornais, né? Então, assim, é feito para os adultos. Aí você vê crianças com todo esse psicologismo, essas questões filosóficas e questionando o que realmente traz a felicidade para a gente, né? De repente, por conta do dia a dia, do corre, né? Do dia a dia, a gente esquece a criança que está dentro da gente e que a gente não precisa de muita coisa para ser feliz. Então, o espetáculo resgata isso. Você vê os adultos chorando no final, de tão emocionante que é o espetáculo. Eles riem o tempo inteiro, as crianças e os adultos riem o tempo inteiro, porque é engraçado. Só que no subtexto, nas entrelinhas, você está despertando a criança que foi esquecida dentro de você, sabe? E no final você desaba, porque você vê aquelas 6 crianças cantando para você o que é ser feliz. E você vê que ser feliz é tomar um sorvete, é amarrar o sapato, é fazer uma viagem, é achar um lápis, por que não? E às vezes a gente está percebendo isso exatamente nesse momento de crise no Brasil, momento em que os adultos estão lá percebendo e fazendo uma reavaliação do que é importante para você ser feliz. E é legal isso acontecer num teatro, porque assim, o que eu acho bacana do teatro, primeiro, é o ritual, né? Todo o ritual de você entrar nesse outro mundo e se preparar para receber e perceber uma mensagem, né? Então, quando você tem essa coisa desses mundos todos no diálogo, o mundo infantil, o mundo adulto e o mundo até da terceira idade, porque algumas coisas que você descreveu que são felicidade, que representam felicidade, por exemplo, amarrar o sapato, para uma pessoa da terceira idade, para muitos é um desafio. É um desafio. Vira um desafio. Então, assim, é muito envolvente, né? É uma peça, eu imagino que um trabalho que seja muito envolvente. É muito envolvente. E a questão que chama mais a atenção das crianças, a parte lúdica, enfim, o cenário, ele é todo proporcional aos atores. Então, a gente vai imprimir que somos crianças em cena, então todo o cenário ele é grande. Então, o sofá é gigante, enfim, tudo que você vê em cena é grande, maior, do tamanho dos atores, para quem assiste achar que somos crianças.
Então isso traz essa parte lúdica que deixa todo mundo encantado. Então tem o voo do Barão Vermelho, que o Thiago Abravanel, o Snoopy, voa em cena. Então tem muitos pontos, o paninho do Lino voa. Tem muitos pontos que encantam mesmo, assim, transportam o espectador para outro universo. E não tem como não se divertir, não se emocionar mesmo. Assim, é emocionante, a música é uma qualidade absurda. É um espetáculo que todo mundo tem que ver. Eu falo assim, e não é porque eu estou produzindo não, tá? Mas é porque eu acho que é uma mensagem que tem que ser levada para o máximo de famílias possível, porque você vê as pessoas saindo transformadas do teatro. Quando você fala que a gente vai tirar foto com as... Todo mundo aplaude, terminou o espetáculo e a gente fala, ó, a gente vai tirar foto com vocês, a plateia faz... Hey! Começa a vibrar, porque eles querem entrar em contato com aqueles personagens que eles viram ali. Choraram com a gente, se emocionaram, riram. Então faz aquela fila na saída para tirar foto com todo mundo. A gente tira foto com cada pessoa da plateia. Ou seja, parte do espetáculo é esse segundo momento que vocês tiram momento. E é muito especial. Aí você vê a declaração das pessoas, elas com o olho cheio de lágrima, falando, nossa, eu não esperava... Sabe, eu achei que fosse uma peça infantil e não, eu vi que não é. Eu vou trazer todas as minhas amigas, todos os meus amigos, porque as pessoas saem totalmente modificadas. Como é que fica para um final de semana como esse? Final de semana prolongado, a gente até estava começando a falar que é um dos melhores momentos para a gente aproveitar uma cidade como São Paulo, né? Que no dia a dia, aquela competição toda, tudo lotado, todo mundo sem tempo. Aí pinta um dia como hoje, nessa sequência de dias da Páscoa. Como é que vocês se prepararam? Porque para vocês é um final de semana de muito trabalho. É de muito trabalho, existe a preocupação de público, porque as pessoas viajam, né? Final de semana, enfim, feriado prolongado. Então, a gente criou uma promoção. Opa! Isso é bom! Isso é ótimo. Para o assinante do Band Esportes, olha aqui, é quase que exclusivo. Você está contando aqui para nós ao vivo. Ó, assinantes do Globo Esporte, 50% de desconto. É só falar que assistiu o programa, já ganha 50% de desconto. E não estou brincando não, é verdade. 50%? Opa! Normal. Então quanto vai ser? Já me fala aqui que eu já vou... A inteira é R$80 e meia R$40. Uau! E eu estou falando isso porque